Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Gestor aqui na ETEPAC. Eu sou Arnaldo Luiz da Silva Júnior, gestor da ETEPAC. Estou recebendo hoje aqui na nossa escola, no nosso Papo com o Gestor, duas sumidades da educação do estado de Pernambuco. A professora Socorro Rodrigues, mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, possui graduação em turismo pela Universidade Católica de Pernambuco e graduação em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, né? Tem experiência na área de gestão da educação, em educação integral e educação profissional, com ênfase em administração de sistemas educacionais. E atualmente é a nossa gerente geral de educação profissional da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, professora Socorro Rodrigues. Arnaldo, professor Paulo, um prazer estar aqui com vocês, podendo participar e conhecer mais de perto mais uma ação da ETEPAC em relação à educação à distância e que a gente tem aí um bom momento desse diálogo tratando das políticas públicas do Estado. Professor Paulo Dutra, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela UFJF, liderou a Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco de 2008 a 2018, foi deputado estadual de 2019 a 2022, hoje, desde 2023 até a presente data, gerente regional de educação da Metropolitana Norte, responsável por 96 escolas em 7 municípios. Professor Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Arnaldo. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre é bom falar da educação, principalmente aqui, estando do lado da professora Socorro, que a gente tem uma longa estrada na educação do estado de Pernambuco. Então, eu quero agradecer, aproveitar já e iniciar agradecendo o seu convite. Para mim é uma satisfação, né, estar com duas presenças ilustres aqui na nossa escola, na casa na qual eu estou dirigindo. Mas vamos conversar, né, sobre políticas públicas de educação no estado de Pernambuco. Vou fazer uma pergunta, iniciando pelas damas, né? Professora Socorro Rodrigues. Quais são os principais objetivos das políticas de educação profissional em Pernambuco? Como é que a secretaria vê esse momento, esse cenário? Hoje, os nossos principais objetivos, Arnaldo, é expandir, né, interiorizar a oferta de educação profissional no Estado. Nós atualmente temos 58 escolas em funcionamento, 120 polos de educação à distância, mas a gente precisa fortalecer essa oferta, a gente precisa fomentar e apoiar a expansão da rede de educação profissional. Então, a gente precisa ter mais escolas, a gente precisa ter mais ofertas para os nossos jovens. A gente pensa também em ampliar as oportunidades para os estudantes que estão na rede estadual de ensino, incrementando a formação profissional desses jovens ou mesmo a qualificação profissional. E o mais importante, como política pública de educação profissional, no nosso entendimento, é a gente contribuir para fortalecer o ensino médio do Estado com foco na educação profissional. E que é uma das garantias, né, com o novo ensino médio, que coloca lá uma trilha sobre EPT, né, estimular realmente essa questão técnico-pedagógico, então profissional dos nossos estudantes de nível médio, né? Aqueles que não querem seguir a carreira acadêmica, podem seguir também a carreira profissional. Isso é um fortalecimento. Como é que a senhora vê nesse sentido? Bom, a legislação nova, né, do ensino médio, ela dá essa abertura para os estados ampliarem a oferta da educação profissional para todos os jovens do ensino médio. Pernambuco, desde 2022, iniciou a implantação do 5º itinerário formativo. Hoje nós temos essa vivência tanto nas escolas técnicas quanto nas escolas de referência, a partir da oferta do 5º itinerário, e a perspectiva da gente expandir mais essa oferta para os jovens do Estado também ter uma qualificação para que eles possam ser inseridos no mundo do trabalho. Isso é muito importante. Professor Paulo Dutra, né, como gerente de GRE, atualmente na GRE Metropolitana Norte, né, quais são as ações que a regional realiza ou está realizando para vencer esses desafios que a gente colocou agora com a professora Socorro, né, nesses nossos jovens que estão aí no ensino médio, nesse novo ensino médio, que tem essa questão dessa política pública da educação profissional? Na verdade, as regionais, nós somos 16 regionais no estado de Pernambuco. Eu respondo por uma, na Metropolitana Norte, como você bem disse aí, são 7 municípios, cerca de 50 mil estudantes,
São 4.000 professores e o nosso trabalho é fortalecer essas políticas públicas oriundas e vindas da Secretaria da Educação. Sobre o novo ensino médio, eu sou muito contra esse novo ensino médio. Estou muito feliz por ele ter sido... O governo federal está revendo o novo ensino médio, porque eu acredito que no momento que o novo ensino médio surgiu para fortalecer a educação profissional, ele também aqui no nosso estado, eu penso que ele fragiliza, quando mexeu com o currículo da educação integral e da educação profissional. Ele fez uma junção que eu achei que os dois saíram perdendo. Então, eu acho que rever essas políticas a nível nacional eu acho bastante interessante, mas a gente tem cada vez mais chegado mais junto das escolas para fortalecer que essa política pública pensada pela Secretaria da Educação, ela realmente chegue ao estudante. O que a gente pode dar aqui como exemplo, vocês pedem aqui até para entender melhor, nós estamos tendo agora a CLIP, um circuito literário. E qual a função da regional? É fortalecer cada vez mais, é levar esses alunos para se apresentar nesse circuito, para que a escola seja reconhecida e ela se reconheça enquanto construtora do conhecimento. É um trabalho árduo, mas muito prazeroso. Então o desafio é fazer com que isso realmente aconteça, né? Isso realmente aconteça, chegue na escola e chegue para o estudante. O estudante precisa aprender, porque os resultados, eu penso que eles aprendendo, a gente vai ter resultados aí cada vez melhores. Aí eu venho voltar a pergunta para a professora Socorro, com relação aos desafios que foram feitos, né, que o professor Paulo respondeu de forma bem clara. Mas para a senhora, professora Socorro, quais são os desafios, né, os principais desafios que são mais enfrentados na implementação de programas de educação profissional no Estado? Como é que a senhora vê? Para a senhora, como é que a senhora entende que seria um desafio mesmo a gente fazer isso? Que essa política pública realmente aconteça? Bom, Arnaldo, a princípio eu penso que a articulação entre as escolas técnicas e o setor produtivo, na perspectiva de que seja estimulado parcerias para a solução de problemas e pesquisas. Então, nesse sentido, a gente tem atuado com os espaços CRIAs, que são centros de inovação nas escolas, para que os estudantes pensem e promovam pesquisas. A gente entende que também estimular a participação docente em projetos relacionados ao setor produtivo, né, que as escolas possam participar de projetos integradores, possam participar de editais de fomento focado na educação profissional, que as escolas possam criar suas startups, mesmo que sejam startups educacionais. É importante que isso fortalece muito o desafio de fazer a educação profissional. E acho que fortalecer uma coisa que Pernambuco ainda está devendo, que a gente precisa trabalhar isso, é estimular a aprendizagem profissional, né, dos nossos jovens, atendendo à legislação atual. Eu acho que o nosso desafio aí em relação, principalmente ao subsequente, para que esses jovens possam ter aí acesso ao mundo do trabalho. Acho que esses são os desafios. E temos outros, né, desafios nacionais em relação à educação profissional. Diria que implantar a certificação profissional e reconhecimento de saberes, né, a gente, enquanto Pernambuco, precisa regulamentar essa possibilidade para que o jovem ou o adulto que tenha a competência mínima, ele possa ter a sua certificação. Acho que expandir a educação profissional, expandir os nossos polos de educação à distância também, eu considero como um desafio. E, por fim, promover a integração entre o ensino médio e a educação profissional. Então, eu trago um pouco da fala de Paulo, quando ele diz que o Brasil mudou, que o currículo do ensino médio foi repensado. Fomos rever o currículo, mas a gente, de fato, precisa melhorar para que essa integração, ela, de fato, aconteça e que a gente tenha um ensino médio com maior qualidade, que a gente tenha também a educação profissional fortalecendo aí a vida de cada um dos jovens que estão na escola. Esse é um dos nossos desafios, né? Aí, pessoal, para vocês verem, é uma aula sobre a política pública na educação do Estado de Pernambuco, viu? Essas duas pessoas são insumidade de verdade. Fiquem atentos às respostas. Professor Paulo, como as políticas públicas educacionais estaduais são adaptadas e implementadas na nossa região? Como é que o senhor vê essa? Cada regional tem suas características específicas, até por conta das cidades em que elas atuam.
O que a gente tem feito atualmente, e Socorro falou muito bem aí, nesse fortalecimento da educação profissional, pensando no ensino médio, educação profissional e ensino médio. Nós temos 4 escolas técnicas e 8 polos de EAD. Então é uma regional grande, mas eu acredito que a gente ainda pode crescer muito na educação profissional e também nesses polos de EAD, que é o que a gente tem discutido aqui. Mas o que a gente tem feito para que essas políticas cheguem mais à escola, eu digo que é fortalecendo mesmo. Nós começamos na semana passada um projeto com a professora Fernanda Bergamo e com o professor Marcelo Menezes, da área de linguagem, né, e de matemática. Com os professores, começamos com os professores de 9º anos e 3º anos, porque eu digo que aí esse novo ensino médio trouxe uma perda grande nessas 2 áreas. Você vê, você tinha antes no ensino médio, eu não estou dizendo com isso que o ensino médio anterior era melhor, sim, nem pior, ele tinha que ser revisto, mas o atual também tem que ser revisto. Você tinha 6 horas aulas de língua portuguesa, hoje você tem 3. De matemática aconteceu a mesma coisa. Então isso é muito ruim para a escola e para a gente. Eu penso que você não pode querer fortalecer a educação profissional prejudicando o ensino propedêutico. Essas coisas têm que vir juntas, principalmente Pernambuco, que é pioneiro na educação integral. Nós temos aí quase 70% dos nossos estudantes na educação integral. Então, a gente precisa rever, sim, esse currículo. E eu penso que uma outra questão que a gente tem feito é fortalecer as práticas educacionais que acontecem na escola. Tem uma escola em Garaçu, muito interessante o trabalho dela, que ela trabalha com Libras. Então, todo professor da escola, ele trabalha com seus alunos, ele fala a linguagem normal, mas ele também fala Libras, tendo ou não o surdo na sala. Então você chega na escola, você toma um impacto, mas um impacto positivo. Então se hoje, das 96 escolas, tem uma que trabalha nesse formato, eu penso que se a gente fortalece o que eles fazem lá no chão da escola, isso pode chegar mais próximo de outras escolas e a gente vai fortalecendo as políticas. Tanto as políticas públicas da educação, que vêm da Secretaria da Educação, como também as que acontecem no chão da escola. São aqueles exemplos e experiências e vivências exitosas, né? Tem que ser replicada para as outras, se dá certo, mas a gente pode adaptar de acordo com a própria região da escola, a comunidade, né? A gente pode utilizar o foco, o grosso, mas a gente pode também fazer as nossas especificidades, né? Colocando o que a gente tem de melhor, seria nesse ponto, não é isso? Seria nesse. Nós não temos ainda na nossa regional um quantitativo, eu digo o quantitativo necessário para atender esses meninos, mas nós já temos escolas que já atendem na sua totalidade e até mais. Então eu penso que são essas práticas que a gente precisa, enquanto gerente de GRE, fortalecer. Isso é. Tá vendo, gente? Mais uma vez aí, ó, avisando para vocês, viu? Escutem as respostas, que isso aqui é uma aula que não é para todo mundo, não. É um prazer a ETEPAC estar recebendo aqui a professora Socorro Rodrigues e o professor Paulo Dutra. Professora Socorro, quais têm sido os principais impactos dos programas de educação profissional na vida dos nossos estudantes e na economia local, da onde as nossas escolas atendem, tanto no polo EAD quanto no presencial? Arnaldo, se a gente for olhar cada uma das nossas escolas nesse estado, cada escola tem uma vivência diferente, tem um impacto na vida daquele município. Os jovens também fazem a diferença lá na sua região, mas eu gostaria de destacar aqui 2 casos de escolas técnicas que citando como referência, tá? Eu vou falar um pouquinho da vivência da ETE de Caruaru, né, com os meninos, e fazem o curso de audiovisual, e eles têm uma parceria com a TV Pernambuco, que é um programa novo, experimental da TV Pernambuco, que vai ao ar toda semana para Recife, Caruaru e Petrolina. O programa se chama Se Liga na Diversidade, onde vários temas estão sendo tratados para todo Pernambuco, né? Então a gente entende que isso é um êxito muito grande desses meninos. E aqui também vou trazer a Escola Técnica de Igaraçu, né? Vou fazer referência aqui à Metronorte. Hoje, né, consolidadamente, os meninos lá tiveram mais de 50 medalhas adquiridas em competições nas Olimpíadas. E aí eu vou citar aqui a Olimpíada de Química, com mais de 30 medalhas, e também
a Olimpíada de História. Então, assim, uma escola técnica ser referência nacionalmente com mais de 50 medalhas, eu acho que isso é um estudo de caso e merece a gente aplaudir essa escola e parabenizar pelo trabalho que a gestão da escola vem desenvolvendo, que a gerência regional vem desenvolvendo também. Isso é muito forte, professora, quando a senhora coloca aqui tanto as escolas técnicas, né? Ela não só produz a questão técnica, mas produz também aquela educação propedêutica, como o professor Paulo colocou, né? Dando essa visibilidade aos nossos estudantes. Mas eu queria, quando a senhora colocou lá anteriormente, o professor Paulo também pode responder, para a educação técnica profissional, as indústrias que estão em torno das nossas escolas não poderiam absorver os nossos estudantes, tanto do subsequente, quanto do EAD, quanto das escolas presenciais. Qual seria essa parceria, visto que a gente tem o coordenador de escola-empresa, né? Então não seria mais fácil, desculpa, as empresas do entorno receberem esses nossos estudantes para que a gente pudesse motivá-los a terminar o curso e também fazer um outro curso que seja dentro da própria região? Sim, Arnaldo, a gente, enquanto educação profissional, aqui em Pernambuco, a gente tem um desafio grande, né, que é a inserção do nosso jovem no mundo do trabalho, que é o acompanhamento desses egressos, e a gente precisa, né, que o setor privado ele seja parceiro nesse processo, né? Então é importante que as empresas abram para acolher os nossos estudantes, que tenha parceria para a prática dos estágios, que são obrigatórios, e depois a inserção e a inclusão desses jovens no mundo profissional dessas instituições. Então, a gente clama aqui, e é importante que o setor privado também seja parceiro do Estado, mas é um desafio diário quando o estudante conclui o seu curso, que precisa ter a sua inserção no mundo do trabalho, mas ele não sabe aonde buscar isso. Então, é um desafio. Isso é um desafio. E aí, professor Paulo, eu faço uma pergunta para o senhor, o seguinte, como estimular os nossos estudantes que saem do terceiro ano do ensino médio, né, ele sem perspectiva nenhuma, a gente poderia, dentro das nossas instituições, estimular esses estudantes a procurarem os cursos subsequentes ou talvez o curso EAD, né, para que ele fortaleça ainda mais esse entendimento que quando ele sair do terceiro ano do ensino médio, ele possa, né, ter uma outra opção de buscar um curso técnico profissional e dentro da própria região ele ser absorvido, como o professor Socorro colocou, nas instituições privadas. Eu acredito que é cultural. O Brasil e Pernambuco não é diferente. Culturalmente não tem esse reconhecimento pelos cursos técnicos, a carreira do técnico ele não é reconhecido como superior. E quando eu digo que é cultural, e a gente tem que nós precisamos estar atentos a esses números, porque, veja, Pernambuco hoje ele tem cerca de 90 mil estudantes no terceiro ano do ensino médio. 90 mil estudantes. E nós só temos 15 mil vagas para o nível superior. Então, a gente tem que estar atento mesmo a esse quantitativo que normalmente vai ficar de fora quando você não entra na universidade pela nota no Enem. Não é porque você é ruim, é porque não tem vaga para todo mundo. Você já entra com uma concorrência muitas vezes desleal. E nós temos conseguido colocar muitos alunos nas universidades, mas a gente precisa ter esse olhar que o Estado está tendo com essas escolas, fortalecendo os cursos técnicos e que os empresários venham entender também a importância deles e reconhecer financeiramente também, porque não é que a gente trabalhe para o mercado de trabalho, mas a gente vive nele. Isso. Então, é isso que você disse. Eu vi uma reportagem da Escola Técnica de Araripina, o trabalho que eles têm feito lá, onde as próprias empresas procuram a escola e tem contribuído com o currículo dessas escolas. Então, elas se interessam normalmente pelos alunos que vêm da escola técnica. Então, acho que é cultural. Nós estamos começando pensar que em 2008, 2009, nós tínhamos 6 escolas técnicas. Hoje, 58, quase 60 escolas técnicas. Pensar que tínhamos o quê? 2 mil alunos de EAD. Hoje eu não sei quantos são, mas acho 43.267. 40 mil alunos de EAD. Matrículas ativas, né? Matrículas ativas. Então, eu penso que Pernambuco está no caminho certo. É fortalecer mesmo o ensino médio, fortalecer a educação profissional e que esses jovens, quando eles forem empresários, eles vão compreender o quão foi importante aquela formação dele na educação profissional. Eu penso que é o caminho que Pernambuco
nós estamos no caminho certo. Bom, pessoal, a gente vai começar agora o nosso intervalo, né, para a gente começar no segundo bloco com mais uma aula de educação e política pública no estado de Pernambuco.